Fera, seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, toda vez que um corpo é aquecido, suas moléculas começam a aumentar o grau de agitação. E, em geral, esse aumento da agitação faz com que as moléculas precisem de mais espaço e, por isso, a tendência dos corpos aquecidos é aumentar seu volume. De novo, seu volume. Então, os corpos, ao serem aquecidos, mudam de volume. Mas a gente pode, dependendo do caso, por exemplo, quando a gente está estudando o que acontece com fios, com hastes, com trilhos de trem, estudar apenas uma das dimensões. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de dilatação linear. Em outros casos, a gente pode estudar o que acontece com placas, com superfícies, com duas dimensões. E aí a gente tem uma dilatação superficial. Chamando de ΔA a variação da área dessa superfície e chamando de beta o coeficiente de dilatação superficial, a gente sabe que a variação da medida é dada pelo produto da medida inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E a gente pode encontrar o valor final da medida somando o valor inicial à variação dessa medida. Pronto. Do mesmo jeito que a gente faz com linear, do mesmo jeito que a gente faz com superficial, a gente faz com volumétrico, é sempre variação da medida, medida inicial, coeficiente, variação da temperatura. Quando a gente fala de dilatação percentual, a gente vai fazer uma relação e dizer que o nosso valor inicial correspondia a 100% e que a nossa variação da medida corresponde a um certo x%. Esse x% é a nossa dilatação percentual. Perceba que é só fazer aqui, ó, esse por esse, fera. E a gente vai ter que ΔX, que aqui no caso vai ser ΔA da área, sobre ΔA vezes 100%, A0 vezes x%. Quando eu passo esse A0 para baixo, delta área sobre A0, fera, isso vezes 100% vai ser o nosso x%. Só que a variação da medida é A0 B delta T. Então eu posso simplificar um pelo outro aqui, fera, e ficar que a nossa medida percentual, que no caso corresponde à variação percentual da superfície, é igual ao coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura vezes 100%. Uma coisa que é interessante aqui que você perceba, fera, é que essa é a dilatação percentual da área. Depende do ΔT e depende do beta. Como esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes alfa, fera, eu posso dizer que a dilatação percentual da área é 2 vezes alfa vezes ΔT vezes 100%, ou seja, 2 vezes a dilatação percentual do comprimento. Se o comprimento aumenta em 1%, a área aumenta em 2%. Se o comprimento aumenta em 0,3%, a área aumenta em 0,6%. A variação percentual da área é sempre o dobro da variação percentual do comprimento. Uma outra coisa, fera, que aparece em muitas questões é a chamada dilatação, tá, entre aspas, do vazio. Na verdade, o que dilata é o que está ao redor do vazio, tá? Imagina que eu tenho uma chapa, uma placa e faço um furo nela. Se eu aquecer, a chapa aumenta de tamanho, ok. E o furo?
O furo encolhe, ou o furo cresce, ou o furo fica do mesmo tamanho? Fera, sempre que você tiver uma região vazada num corpo, numa superfície ou num volume, essa região vazia se comporta tal qual estivesse preenchida pelo material que está no seu entorno. Então, se eu aqueço e a placa aumenta de tamanho, o furo aumenta proporcionalmente de tamanho, fera. É por isso que quando você tem um parafuso com dificuldade de atravessar uma porca, você pode aquecer essa porca para ficar mais fácil de colocar o parafuso. Então, o comportamento do vazio, a região vazada, a região do vazio, se comporta tal qual estivesse preenchida. Se comporta como se fosse constituída do material que está ao seu redor. Aqui no cantinho, fera. Então, se comporta tal qual o seu entorno. É por isso que quando você aquece algo que tem um furo, esse furo aumenta de tamanho. É por isso que quando você aquece um corpo qualquer que tem uma região vazada, a região vazada aumenta de tamanho, pois essa região vazada se comporta tal qual o material que está ao seu redor, que está no seu entorno. Tranquilo, fera? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Olha aí, fera. O mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Então, se a gente fosse imaginar aqui o eixo, aí eu teria aqui alguma coisa parecida com isso, sendo o anel e o eixo está aqui atravessado. Escurecer aqui, ok. Aí diz, sabe-se que o anel é feito de aço, cujo coeficiente de dilatação é 1,1 vezes 10 a menos 5. E sabe-se que o alumínio tem um coeficiente de 2,3. Então, o anel é feito de aço e o eixo é feito de alumínio. Aqui, fera, eu tenho aço, vou chamar aqui de 1, e no eixo eu tenho alumínio. Vou chamar o alumínio de 2. Pelo que ele está dizendo, fera, a gente tem que o aço tem um coeficiente 1,1 e o alumínio tem um coeficiente 2,3. Eu já sei então que o coeficiente de dilatação 1, que é do aço, é menor que o coeficiente de dilatação 2, que é o do alumínio. Aí lá vamos nós. Lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores e sabendo que o anel não pode ser danificado e que ele não está soldado, o que é que a gente tem que fazer? Ora, fera,
A gente tem o aço por fora e o alumínio por dentro. E o coeficiente do alumínio é maior que o do aço. Se a gente aquecer os dois, o que é que acontece? Se a gente aquece, a gente vai ter que a dilatação do material 2 vai ser maior que a dilatação do material 1. Isso significa que o eixo vai crescer mais do que o furo aqui do aço. E aí o que é que acontece? Acontece dano ao anel. Por quê, fera? Porque como o que está no interior cresce mais rápido do que essa abertura, eu vou machucar o aço de dentro para fora. E isso danifica o anel, que não é o que ele quer que aconteça. Se a gente resfriar, diminuindo a temperatura dos dois, o que é que vai acontecer? De novo, fera, a variação na medida do 2 vai ser maior que a variação na medida do 1. Só que agora eles estão contraindo, diminuindo o tamanho. Então o eixo vai diminuir o tamanho mais do que o furo. E isso significa que o eixo se solta do anel. Atenção, fera. Como quem está dentro tem maior coeficiente, vai variar mais do que quem está fora. Então, o eixo varia mais, tanto crescendo quanto diminuindo. Como eu quero soltar o eixo do aço, se eu esfrio os dois, se eu resfriar os dois, o alumínio que está no recheio vai diminuir mais do que o furo do aço e, por conta disso, ele se solta. É só isso, fera. Basta resfriar tanto o aço quanto o alumínio para que o eixo de alumínio se solte. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que diz para resfriar o conjunto. E essa alternativa está na letra C. C de coisa fácil, fera. Lembra, quando você tiver o material por fora de coeficiente menor do que o material que está por dentro, basta resfriar que eles se soltam. Agora, se fosse o contrário, para que eles se soltassem, eu deveria aquecer. Tranquilo, fera? Em uma placa de ouro, há um pequeno orifício que a 30 graus Celsius tem superfície de 5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros quadrados. A que temperatura devemos elevar essa placa para que a área do orifício aumente o correspondente a 6 vezes 10 elevado a menos 5, fera, centímetros quadrados? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ouro, alerta de casca de banana, fera, a mais manjada de todas. A gente está falando de superfície, de área, de 2 dimensões, e ele está te dando o coeficiente de dilatação linear. Cuidado com isso, fera. Tranquilo? Bora acompanha aqui, rapidinho, vê só como é fácil. Ele está dizendo a temperatura inicial, T0, 30 graus Celsius. Ele está dizendo qual é a área inicial. A área inicial, 5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros quadrados. Ele está dizendo qual a variação de área que ele quer. Ele quer uma variação de área de 6 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros quadrados. E ele está dando o coeficiente de dilatação linear, fera. Doido para derrubar você na casca de banana. Só que aí você já sabe, se está falando de área, eu tenho que usar o coeficiente de dilatação superficial. E aí, fera, não tem o que fazer, ó. Variação da área é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. 6 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes beta, lembrando que beta é o dobro de alfa,
Muita atenção com isso, então fica 2 vezes 15 dá 30, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. 5 vezes 30 dá 150. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 9. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ΔT é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 150 vezes 10 elevado a menos 9. Fera, esse menos 9 que está no expoente do denominador, quando passar para o numerador, passa mais 9. Então, eu fico 6 vezes 10 elevado, menos 5 mais 9 dá 4. Tudo isso sobre 150. Bora passar aqui para cima para organizar nossos cálculos. A gente vai ter que ΔT é igual. 10 a quarta é 10.000, então eu fico com 60.000 dividido por 150. Simplifica, fico com 6.000 dividido por 15. ΔT é T final menos temperatura inicial, que é 30. 60 dividido por 15 dá 4, tem mais 2 zeros, 400. Então, a temperatura final, 30 passa somando, é 430 graus Celsius. 430 graus Celsius, que está na alternativa da letra D. D de detona, fera. Muito simples, tranquilo, fácil demais de resolver. Agora, muito cuidado. Essa casquinha de banana aqui faria você vir para cá com 30. Dividido por 2 daria 15, então aqui seria 75, seria só metade. Aí você ia encontrar aqui 800 ao invés de 400 e aí já viu. Ia dar tudo errado, né, fera? Então, muito cuidado. Beta é o dobro de alfa. Cuidado com esse tipo de casca de banana. Vamos juntos. E aí, fera? Já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, uma placa metálica de dimensões 10, 20 e 0,5 tem seu centro com um furo cujo diâmetro é de 1 centímetro. Se o diâmetro é 1 centímetro, eu já sei que o raio tem meio centímetro. Quando a placa está a uma temperatura de 20 graus Celsius, essa temperatura inicial. Aí diz que o coeficiente de dilatação, atenção, fera, linear. Lembra, se a gente estiver falando de dilatação superficial, a gente usa o dobro disso. Aí diz o coeficiente de dilatação linear do metal é 20 vezes 10 a menos 6. Quando a temperatura for 520, a área do furo vai ter aumentado ou diminuído? É fácil, né, fera? Aumentou, né? Então, aumenta, então eu já descarto letra B, já descarto letra D, já descarto a letra E. A questão é saber quanto dilatou. Fera, tem um monte de valores numéricos aí, mas como a resposta é percentual, e eu sei que a variação da área é igual à área inicial vezes alfa vezes Δθ, quando eu divido a variação da área pela sua área inicial, vezes 2 alfa, quase que eu caio também, fera. Eu até dei o alerta, mas aqui é o dobro, hein? Eu encontro beta, que é 2 alfa, vezes ΔT. Esse valor aqui é a fração que corresponde à dilatação. Para saber quanto vale isso em percentual, é só multiplicar por 100. Multiplicou por 100%, e aí eu acho o valor em percentual. Daí, fera, quanto era o raio, quanto eram as medidas da placa, tudo isso fica desnecessário. Basta você fazer 2 vezes o coeficiente linear, porque 2 vezes o linear dá igual ao superficial, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, 520 menos 20. Aí aqui a gente fica com 40 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 500.
40 vezes 500, fera, dá 4 vezes 5 dá 20. 1, 2, 3 zeros dá 20.000 vezes 10 elevado a menos 6. Fera, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais, isso dá 2 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o valor numérico da razão entre a variação da área e a sua área inicial. Para transformar isso em percentual, fera, basta multiplicar por 100%. E aí eu vou ficar então com 2 vezes 10 elevado a menos 2, 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado por cento. Eu fico então com 2%. Para transformar a fração no valor em percentual, basta multiplicar por 100%, fera. Simples assim. A alternativa correta, letra C, de coisa fácil. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.